Boa é a vida, melhor é o vinho. E o que seria do vinho sem as pessoas que o produzem, sem a mesa posta com risadas e bons momentos em torno dele? Vocês sabem que a Mesa com Geni é um programa, é um pretexto para eu receber pessoas incríveis aqui na minha casa, que eu admiro. E hoje eu trago um amigo que o vinho me trouxe. Eu sempre falo dele aqui, vocês vão entender por quê. De alguma maneira ele está presente em todos os episódios. Já já vai fazer sentido. Madames e Messieurs, com vocês, Jonathan Marini, enólogo da Garbo Enologia. Pode ir lá? Vamos começar. Meu amigo, obrigada. Obrigada por estar aqui. Hoje está muito chique, hein? A gente tem convidado que veio do Sul aqui para gravar com a gente. Esse programa está cada vez melhor. Como que foi a viagem? Tudo certo? Chegou bem? Viagem tranquila, né? Vir pro Rio de Janeiro, vinho, comida, encontrar amigos, conversar, não tem como ser ruim. Em frente à praia. Mas e o calor? É um sacrifício que a gente faz, né? Vale a pena. Muito obrigada por ter vindo. O Jonathan não veio só pro programa. Na verdade, ontem a gente já começou com uma série de jantares harmonizados na Madame Merlot. A Madame está fazendo 4 anos e a gente faz uma semana de comemoração. Já é o 3º ano que o Jonathan vem. Muito obrigada, Amém. Sou grata por isso. Já é o 3º ano com a Garbo, que é de vinho nacional. Hoje é o nosso maior parceiro. Você tomou lugar de todo mundo, assim. Começou, Maravilha, né? Foi puf, ano a ano, e agora a Garbo está despontando aí em primeiro lugar. Hoje, inclusive, só fazendo uma apresentação aqui do que a gente vai degustar, a gente vai reproduzir uma das harmonizações que vamos fazer lá na Madame Merlot com o teu vinho, que é o lançamento da semana, o Blues. A gente lançou o Jazz em homenagem a Rio das Ostras, esse ano a gente traz o Blues. Ano que vem, enfim, a gente fez uma dinâmica maravilhosa lá na Madame, um corte que a gente faz ao vivo. Como o prato que a gente escolheu para harmonizar é o Bœuf Bourguignon, eu não consigo fazer um Bœuf Bourguignon aqui para vocês. O programa seria extremamente longo. Para fazer o Bœuf Bourguignon eu preciso de 24 horas numa marinada com vinho, depois selar pedaço por pedaço, muito tempo de fogo. Então, eu já trouxe pronto, que está lá, como o vinho também, a gente não vai fazer aqui, também está pronto. Só vou finalizar com uma massa aqui que eu adoro, que é a rustiquela, e o papo vai fluir, porque afinal de contas esse programa é sobre o estar à mesa com boas companhias, boa comida e bom vinho, não é por aí? Perfeito. Eu que agradeço o convite. Pra gente é um orgulho estar fazendo parte da história da Madame Merlot, né? Legal. 3º ano aqui e já preparando aí, colocando no forninho os próximos projetos para os próximos anos. Né? A nossa parceria, graças a Deus, ela já tem 3 anos e o nosso prognóstico é longevo, né? A gente está construindo um bom relacionamento, né? Os produtos são muito bons. Cada projeto que você me manda também, eu fico encantada. Eu só trabalho com o que é bom, né, Jonathan? A gente vai construindo junto. Acho que a tua inquietação, a tua, por vezes, maluquice ali, essa linha tênue, ela nos motiva a entre buscar a criatividade coisas e a loucura, né? É. Eu quero trazer uma barrica. O próximo projeto, eu quero uma Exato. barrica do Sul. Assim, não é só o vinho de dentro da barrica. Eu quero que venha a barrica que estagiou o vinho dentro, assim. Mas isso são coisas para o próximo ano que a gente vai lançar, né? Eu estou ainda arquitetando aqui como é que a gente vai fazer, como é que eu vou dar essa curva aí, mas a gente vai chegar lá, vai ficar legal. Legal, bom que eu passo as minhas maluquices, os meus sonhos, os meus planos malucos e tenho parceiros que acolhem também a minha maluquice, ou seja, que também não é muito certo da cabeça, né? Não pode ser também que topa. Se eu passo maluquice, você recebe e joga pra frente, então você também não é muito certo da cabeça, né? Afinal, quando a gente fala de Garbo, a gente fala de enologia criativa, né? Isso. Então começa aí o nosso ponto um pouco fora da curva, né? E talvez o nosso ponto de convergência também. A Madame Merlot, ela é uma adega gastronômica fora da curva também, né? A gente, como você mesmo disse, eu sou inquieta, é uma marca inquieta, é uma empresa inquieta, né? Então, engraçado que conceitualmente, o conceito da Garbo e o conceito da Madame Merlot, elas também se convergem, né? Perfeito. Tem muito fit aí. Eu acho que faz um pouco da parte da nossa geração, né?
entender que é tudo aquilo que veio antes foi essencial, né? O tradicional bem feito, mas daqui para frente a gente pode dar a nossa cara, a gente pode trazer um pouco do nosso DNA, um pouquinho da nossa loucura, um pouco da nossa inquietude, enfim, e dar a nossa cara pro negócio, né? É muito isso que a Garbo faz. Inclusive, por que eu falei para vocês, vocês vão... tudo vai fazer sentido porque o Jonathan tá aqui. Toda vez que eu recebo alguém aqui, eu dou um presente e eu dou um Pérola Brut de presente, que é um vinho espumante, porque espumante é vinho, vinho espumante. Toda vez eu presenteio o convidado com esse vinho, porque ele é exclusivo aqui nosso, da Madame Merlot, é um lote dos excelentes espumantes que a Garbo faz, que a gente personalizou aqui para Rio das Ostras, e é feito por esse homem aqui. Inclusive, o que você acha da gente fazer uma degustação de pérola aqui para ver se... Eu já ia perguntar, porque eu estava imaginando que essas taças eram cenográficas já. Tô com calor, tem com calor. O fogão tá esquentando. As luzes aqui do set, né, esquentam um pouco também, esse sol. O sol tem lá sol fora. atrás e sol aqui na frente, né? Nos deu a honra de abrir esse espumante, enquanto eu já ia colocando a massa sem sal aqui, deixa eu pegar um salzinho. Pela primeira vez, teremos aqui criador e criatura. Mas você também não trabalha sozinho, né? Tem os meninos, são 3 enólogos maravilhosos, mas temos um aqui dos criadores. Perceba bastante esse momento. O cara, olha o que a gente trouxe. O cara que fez o espumante está abrindo o espumante aqui pra gente. Essa parte é mais fácil, né? Essa parte é mais fácil, né? Muito obrigada. Meu amigo, uma honra. Uma honra. Obrigada. Obrigada mesmo. Uma honra. Muito obrigada. Saúde. Perlage linda. Vou te falar que eu tava com tanta sede que eu nem fui pra parte visual, fui direto pro... Não, mas muito bom também. Mas olha só. Lindo, por um espumante charmar. Uma borbulha bem delicada também, né? Sabe de onde vem a palavra perlage? Boa, fala pra mim. Quando a gente fala de perlage, né, o nome dessas pequenas bolinhas que se formam no fundo da taça e vão subindo, que podem denotar aí alguns aspectos relacionados à produção, aspectos qualitativos do espumante, vem de uma tradução do francês de pequena pérola. Então, acho que nada mais justo, né, do que nós aqui na cidade, pérola, espumante pérola, perlage, Que incrível, que incrível. E ele entrega bastante mesmo. Enquanto a gente brinda aqui, eu quero saber um pouco mais da sua história. Nos aprofundar um pouquinho, conta um pouco do início da Garbo. Eu sempre falo com tanto carinho, apresento tanto... com tanto amor os seus produtos, que eu quero que você entregue aqui para a nossa audiência também um pouco da sua história, da história dos meninos, seus sócios. Perfeito. Acho que a nossa história, ela de certa forma se confunde um pouco com a história da região como um todo, né, da colonização italiana. Eu sou filho de produtor de uva, meu avô produzia uva, assim como a família dos meus sócios, do Guilherme e do Andrei, que hoje compõem aí o trio de enólogos da Garbo, né? E, assim, em dado momento, é comum que na família a gente venha herdando aí a tradição da produção da uva, a produção do vinho, Sim. Aquela coisa que vem passando de geração para geração. E é um conhecimento, de certa forma, um pouco mais empírico, né? Meu pai fazia vinho de um jeito, que ele aprendeu com o pai dele, que havia aprendido com o pai dele. E eu fui a primeira pessoa da minha família a sair de casa e, de fato, a estudar enologia, né? E trazer esse conhecimento para dentro de casa. E a minha ideia, inicialmente, era aprender a fazer vinho, era entender a técnica, voltar para casa e aplicar isso em casa. E tu sabe como é difícil mudar a cultura, né? De uma família que sempre fez a mesma coisa, do mesmo jeito, vai mudar uma vírgula aí é um sofrimento enorme. E no meio desse caminho todo, em 2005, eu fui cursar enologia, fiz o curso técnico de enologia em Bento Gonçalves. Que você tinha quantos anos?
14 para 15 anos. Isso é muito interessante, curso técnico de enologia para os adolescentes, né? Uma coisa que é característica do Sul. É uma aula fantástica, né? Eu escolhi muito bem meu curso, né? Dentre as aulas é um curso técnico, então na parte da manhã nós temos as aulas do ensino médio, matemática, física, geografia, etc. E na parte da tarde as aulas do curso técnico, que envolve biologia, fisiologia vegetal, química orgânica, fermentação, vinificação e análise sensorial, que era a parte mais divertida. Então no curso técnico nós começávamos, no primeiro ano era mais a parte teórica, mas no segundo e no terceiro ano, então com 15, 16 anos, Vocês já começam a degustar. Aula de análise sensorial dentro da instituição federal. Hoje em dia, naquela época, celular com câmera era algo que estava começando, smartphone não existia, tudo era mais devagar, né? A comunicação era mais lenta. Hoje em dia já é proibido, então eu fui a última turma a se formar no curso técnico degustando vinho. Imagina uma turma de 25 crianças, né? 14 para 15 anos, degustando vinho, espumante, às vezes degustação de uísque, destilados. Então eu não vou negar que eram aulas bem divertidas, né? Mas enfim, são menores de idade. Faziam né? degustação de charuto também? Não. Não tinha? Porque eu acho que combinam uísque e tal. Combina, tecnicamente. Né? Mas assim, faltou. enologia, enofermentações, elogia estudo, né? Então, né, no curso de enologia, por mais que ele seja mais voltado ao vinho, nós estudamos fermentações e bebidas, né? Fermentadas e destiladas de modo geral, com uma ênfase maior, claro, no mundo do vinho. Que incrível. Passando o curso técnico, onde eu conheci pessoas incríveis que o mundo do vinho me proporcionou, dentre eles o Guilherme e o Andrei, que vieram a ser meus sócios no futuro. Eu gostei muito do curso técnico, né? Não poderia ser diferente, não, né? Era um adolescente. E em 2008, esse curso... em 2008 nós ingressamos no curso superior. Então, além do curso técnico, em Bento Gonçalves tem uma faculdade, que foi o primeiro curso superior de enologia no Brasil. A primeira turma de enólogos no nível superior se formou em 98. Então, é um curso relativamente recente. Em 2008, então, entramos no curso superior. Finalizamos a faculdade, cada um seguiu a sua vida em vinícolas, né, no setor. Mas sempre ficava aquele questionamento, porque numa empresa, Geni, tu acaba te adaptando, tu acaba te moldando à cultura daquela empresa, ao jeito de fazer. Completamente. Enfim, mas sempre ficavam algumas dúvidas, né? Ou, na verdade, alguns questionamentos do tipo, e se eu fizer assim? E se eu mudar essa temperatura? E se eu misturar diferente? Esses questionamentos, eles nos fizeram, lá em 2015, alguns anos já depois de sair da faculdade, a nos reunir. E porque do Guilherme e do Andrei, né, são grandes amigos, praticamente uma família, né, que o mundo do vinho me deu. O Guilherme, inclusive, morou comigo, a escola era um internato. Então, o Guilherme tinha saído de Lajeado, eu de Veranópolis, o Andrei era de Bento, então ele não morava no internato. Mas nós moramos juntos por muito tempo e isso criou laços aí muito fortes. Legal. Além, claro, da compatibilidade do vinho, né? Quando nas nossas confrarias, aí a gente está falando de 15, 20 pessoas, quando nós degustamos algum vinho e algum vinho acaba sendo mais divergente, assim, algumas pessoas gostam, outras não, eu olhava para o Guilherme, olhava para o Andrei e as nossas notas eram sempre muito parecidas. Então o nosso estilo, a nossa forma de ver o vinho é muito próxima. Isso facilita numa sociedade, né? Então lá em 2015 nós compramos alguns quilos de uva, levamos até uma vinícola, que era Dom Giovanni. Na época o enólogo responsável, ele havia sido nosso colega, o Maciel. Ele abriu um espaço da vinícola, reservou pra gente e lá nós fizemos o nosso primeiro vinho, em 2015. A gente gostou da brincadeira. Em 2016 a gente começou a vinificar uvas de regiões diferentes. Em 17 a nossa produção cresceu um pouquinho mais, assim foi em 18, 19. Em 2020 a gente já tinha bastante coisa produzida nesse caminho meio que laboratorial, experimental, né, de testar coisas diferentes. Só que a gente já tinha muita coisa produzida. Nós então abrimos um wine bar, isso foi no auge da pandemia, ali em outubro de 2020. Muito corajosos, né? Um pouco malucos também, né? Vocês abriram o wine bar então em 2020? 2020. Exato. Embora a vinícola exista desde 2015, né? A produção de vinho na Garbo existe desde 2015. É aí que a gente passa
a contar o marco, né, o surgimento da Garbo foi em 2015, foi nossa primeira Que vocês safra. começaram a fazer e comercializar a partir daí, com a marca, vocês já estavam comercializando, desde essas 1.400 garrafas que foram o primeiro lote. Comercializando assim, família, pai, tio, amigos, né, de forma informal. Né? Legal. Mas o vinho, ele, querendo ou não, dentro desse segmento, a gente tem algumas particularidades ali no mundo do vinho e uma delas é o tempo para o processo acontecer. Né? O vinho, a elaboração do vinho, ela exige, dentre muitas outras coisas, paciência. Né? E tem coisas que só o tempo pode entregar. Não adianta, tem que esperar. Então, esses vinhos que foram elaborados desde 2015, eles passaram a ser comercializados oficialmente em 2020. Né? Afinal, a gente tem ali maturação em barrica, maturação em garrafa, tudo isso para acontecer antes do vinho de fato virar uma garrafa que vai parar na mesa de alguém. Né? Então, o processo eles já foram todos vendidos? Os lá de 2015, sim. Ainda tem uma garrafa, foi um espumante que nós chamamos de primogênito, nosso primeiro filho, né? Legal. Então, algumas garrafas históricas ainda são guardadas dentro do nosso acervo, mas comercialmente, né? Esse espumante não existe mais. Mas, então, em 2020 a gente passou a existir enquanto marca, né? Abrimos o nosso wine bar, o negócio foi crescendo, foi prosperando. Amém. A gente acabou recebendo visitas lá de proprietários de restaurantes, de hotéis que simpatizaram com a marca e, além de degustar e comprar ali para o seu consumo, começaram a nos perguntar sobre a possibilidade de trabalhar com os nossos vinhos nos seus negócios. Legal. E assim a Garbo foi crescendo, foi ganhando espaço. E eu costumo falar que a gente não vendia vinho, a gente não fazia essa força para vender, a gente era comprado, né? Um trabalho diferente. Então, de uma forma orgânica, né? Até por conta da produção, a gente está falando de um volume de garrafas que não é tão expressivo assim na época, mas foi crescendo de forma orgânica, de forma espontânea, né? Muito bacana, né? Porque, até só uma observação, a ONU, ela tem o Empretec, você já ouviu falar? Sim. Eles catalogaram qualidades e empreendedoras, fizeram um estudo em mais de tantos países e catalogaram habilidades que empreendedores têm que fazem o sucesso acontecer ao redor do mundo. E uma delas é validar, né? Então, de alguma maneira, vocês validaram, vocês fizeram como se fosse um protótipo, né? E validaram no mercado. Muito bom, muito bom. Começaram com segurança, com o pé no chão, né? Exato. Legal. E isso deu base para o negócio ir crescendo de forma mais orgânica, né? Bem orgânico. Em 2023, nós adquirimos uma propriedade. Então, a Garbo começou na nossa cabeça, né? A ideia de 3 jovens, na época, que não tinham vinícola, não tinham vinhedo, mas tinham vontade de fazer vinho. Tá ficando legal aí? Tá ficando legal aí? Só mais um pouquinho. E a gente tinha vontade de fazer vinho e tinha algumas ideias. Nós começamos assim em 2023. Nós adquirimos uma propriedade em Pinto Bandeira e em 2024 começamos o plantio dos nossos próprios vinhedos. A empresa crescendo, né? Muito bom. A empresa crescendo e o comercial demandando, né? O mercado demandando esses vinhos. E claro, tudo de forma orgânica, né? Para não perder aquela essência de quando nós começamos, né? De ter um apreço, um cuidado, um zelo por todos os vinhos que nós produzimos, né? Independente da quantidade ou, enfim, do volume de cada lote, né? Aos poucos nós fomos incrementando a produção e ano passado muito uma coisa por demanda, né? Vocês foram crescendo por demanda. Primeiro acontece a demanda e vocês vão se adaptando, né? Exato. Crescendo para atender, né? Ofertando o que está sendo demandado. Excelente. Porque o contrário é perigoso, né? A partir do momento que tu tem uma indústria, está produzindo e tu precisa vender, precisa escoar aquele produto, né? Aí tu corre o risco de eventualmente cair num negócio que não é tão legal, né? De ter que vender por obrigação para fazer a máquina continuar girando. E no nosso caso foi o contrário, né? Claro que tudo aconteceu numa época que foi muito benéfica para o vinho, né? Durante a pandemia as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, consumiram mais vinho, né? Eu cheguei a me assustar alguns dias que a gente ficava a semana inteira trancado dentro de casa e quando ia levar para baixo as garrafas de vinho, a gente tinha noção do quanto tinha consumido na semana, né? Mas voltando à nossa história,
Em 2024, então, fizemos o plantio. Começamos no dia 7 de setembro, uma data que ficou marcada, um feriado. A gente plantou a nossa primeira videira lá em Pinto Bandeira. Eu acompanhei pelas redes sociais, eu vi. Enfim, pra gente foi um momento muito marcante, né? Foi o início um passo, né? Isso de um passo, até porque as pessoas que são um pouquinho mais entendidas no mundo do vinho, a gente já conversou sobre isso, o cuidado que vocês têm ao selecionar o fornecedor de vinho, melhor dizendo, o fornecedor de uva para vocês, o cuidado, o carinho que vocês têm de ir visitar, ver de perto essa uva, saber se está na qualidade que vocês, né, querem. Mas uma das perguntas que acaba sendo feita para o cliente que tem um pouquinho, para o bebedor que tem um pouquinho mais de conhecimento eles têm vinhedos próprios? Essa é uma questão, né? Uhum. Para uma vinícola é uma questão. Acaba... Não que eu tenho certeza que vai ter tanta qualidade quanto, porque vocês buscam essa qualidade, mesmo com o fornecedor. E existe fornecedor de boas uvas, de uvas de alta qualidade. Não é só aquele cara que vai produzir a granel para uma cooperativa, né? Tem um cara também que direciona para um produto de qualidade. É bacana a gente pontuar isso também, porque na cabeça de muitas pessoas, você comprar a uva de um fornecedor, de alguma maneira, tira a qualidade do seu vinho, quando na verdade não. Exato. Você pode conseguir bons produtos. É que na imagem, né, que a gente cria na nossa cabeça do conceito de vinícola uma unidade de produção, vinhedos ao redor e o vinho sendo produzido aí. Exatamente. Né? E é claro que o fato de termos vinhedos próprios, né, isso ajuda a chancelar todo o projeto, né? Chancelar é a palavra. Acho que sim, né? Uhum. Mandei bem. Muito. Mas, de toda forma, o trabalho que a gente faz junto aos nossos parceiros, né, fornecedores de uva, ele é fundamental para que a gente consiga garantir uma entrega da matéria-prima à altura para cada um dos vinhos que a gente vai elaborar, né? Uhum. Então, todo ano nós acompanhamos com visitas a esses diversos fornecedores. E o que é legal também, porque em cada região do Rio Grande do Sul, em cada microclima ali, em cada relevo, nós temos o que a gente chama de terroir, né? Então, ao passo de que quando a gente busca uvas de regiões diferentes, nós acabamos entregando nos nossos vinhos personalidades distintas. Então, a cada rótulo é uma nova história, um novo conceito, é um novo vinho que está nascendo, que tem um propósito diferente, tem um porquê, né? E é por Exatamente, e ter liberdade criativa. Isso que os meninos fazem na Garbo não é novidade no mundo do vinho, né? Você fazer blend de terroirs diferentes, às vezes a mesma uva, mas como por exemplo até o nosso próprio jazz, que vem um pouco de Bagé, né? Exato. E Encruzilhada do Sul. Você fazer esse blend, esse corte, porque blend, corte e assemblagem são 3 palavras que significam exatamente a mesma coisa. Uma maneira bonita de falar mistura, né, no mundo do vinho. Porque não fica legal falar mistura. Desculpa, mistura. É uma jeito de falar mistura no mundo do vinho. Fica legal, então tem esses nomes bonitos. E mais técnicos também. África do Sul, França, os países mais tradicionais ou mais antigos na produção do mundo do vinho já faz isso. Então, você também usar de técnicas que outros lugares já usam, pode ser para o consumidor médio que não tem tanto conhecimento, pode ser assim, nossa, mas isso é tão comum. Isso é muito comum. E assim, a partir do momento que tu te especializa numa parte do processo, de fato tu vira especialista nisso, né? Uhum. Então aquele produtor de uva que a vida inteira dele ele produz uva, ele além do conhecimento, claro, científico por trás do negócio, ele também tem experiência, ele tem know-how que conta muito no final, né? Às vezes o feeling aí é a diferença de você ter uma uva nota 10 ou uma uva nota 9, né? Então, também tem isso, né? Também tem essa questão da especialização daquele produtor no seu negócio, né? Que, inclusive, no caso de vocês, é um produtor de uvas de alto padrão. Exato. Então, né? Pelo que você me mostra lá. São produtores que a gente acompanha, inclusive tem um consultor que trabalha com a gente, que visita esses produtores com uma grande frequência,
para tratar de como vai ser a adubação, como vai ser o manejo do Vocês dossel vão vegetativo. acompanhando durante a produção e não só para ver o resultado, né? Vocês vão acompanhando. Exato. A uva é construída de forma conjunta, né? E aproveito aqui, Geni, para deixar um insight, talvez de um quadro na estrada com o Geni. Já pensou? A gente visitando esses produtores, o convite já foi feito, né? Mas é uma experiência bem bacana. Entender Mas é muito caro levar essa equipe toda para lá, pelo menos um, né? Leva um filmmaker. Mas assim, é caro, mas vale a pena. O mundo do vinho, ele é glamuroso, né? Tem essa sofisticação, a taça, é algo que a gente vem tentando até derrubar, né? A gente quer que o vinho faça parte do dia a dia das pessoas e para isso a gente precisa descomplicar, né? Agora, visitar o produtor, conhecer a uva no seu vinhedo. Que vamos fazer em fevereiro. Vamos fazer em fevereiro. O convite está mantido. E agora já vai ter que ir um filmmaker junto comigo. Pra gente fazer essa cobertura. Pode ser até um collab. O que você acha? Porque a gente vai conhecer um pouco da Garbo. Vamos fazer junto? Vamos. Vamos lá? Vamos fazer junto, sim. Tá vendo? Aí depois ele fala que eu que sou a maluca, viu? Que quem surgiu com a ideia foi ele. Então já temos trabalho para fevereiro. O que seria nossas férias, agora a gente já vai trabalhar. É muito legal. O pessoal acha que a vida do enólogo é sentar e tomar vinho. Quando, na verdade, essa é uma parte e é uma fração muito pequena do nosso trabalho. Sim. Né? A função do enólogo, dentre outras, também é acompanhar. Afinal, a uva é a matéria-prima básica do vinho, né? E então poder... Como prometido, desculpa te interromper, não menti pra ninguém que hoje já viria um preparo... No filme aqui agora não, porque tá feio, tá? Filma aqui quando tiver bonito. Assim, porque um buff bourguignon tirado de uma quentinha não é a coisa mais estética do mundo, tá? Mas vai ficar bonito, fica tranquilo, vai ficar bom. O cheiro aqui já tá muito bom. Tá ele tá com colágeno aqui também, tá bacana. Ah, porque colágeno, que ele é feito de músculo, o músculo tem tanto colágeno. Mas lembra que eu falei pra vocês que esse prato é um prato que requer muito tempo para ser feito? Aqui eu faço um caldo de carne que fica no mínimo 12 horas no fogo, tá? São 24 horas de marinada no vinho. Em separado eu já vou fazer um caldo de carne que fica 12 horas no fogo, pescoço de boi, mas a gente coloca também pé de porco para caprichar no colágeno. Miripoix francês, refoga tudo muito bem refogado, mais alguns condimentos, 12 horas, destapado, ele reduz, vai secar. Depois dessa marinada de 12 horas, a gente separa tudo isso daqui, o vinho, a base aromática, sela pedacinho por pedacinho, depois legumes, refoga, carne, coloca o vinho que já foi clarificado também numa outra panela, completa com esse caldo, lá vai mais umas 3 horas de fogo e voa lá. Então assim... Fácil. Tranquilo, né, de ser feito, né? De boa. Tranquilo de ser feito, né? Bem de boa. Desculpa até te interromper, mas fazer o meu merchan aqui, o diretor deixa eu fazer o merchan da Madame Merlot. Esse agora é o nível técnico que a gente está alcançando na nossa cozinha, porque ao longo da caminhada, o que você falou, a gente vai se tornando especialista naquilo que está fazendo, né? Então, a formação que eu estou fazendo também na Le Cordon Bleu, e agora a gente trouxe o chefe Eduardo Jacobson, que é um dos professores lá, para orientar a gente nesse momento. Mas desde que a Madame Merlot inaugurou também, há 4 anos atrás, com a loja, né, abrir as portas de um comércio para receber pessoas, para servir pessoas, desde então a gente melhorou muito. Cada ano é um passo, é um degrauzinho que a gente sobe em qualidade e técnica. E se eu for olhar para o primeiro ano, para o dia 1 da Madame Merlot para agora, eu posso dizer que a gente deu um salto, que degrau é degrau, né? De lá para cá já tem que dar um salto. Então, uma história, uma caminhada construída também, mas assim, tenho muito orgulho da gente ter chegado nesse nível técnico e de hoje conseguir entregar também esse produto para o cliente. Até porque, para eu harmonizar uma comida com um grande vinho, para eu harmonizar um prato com vinho que entrega técnica também, eu tenho que me debruçar no que eu estou entregando, né? Mesmo que seja um bife com fritas.
tem que ser um bife bem executado. Então, O básico bem feito. tanto que o novo cardápio da Madame Merlot se chama Fundamentos Clássicos, Fondament Classique, em francês, né? É a gente realmente trazer a base, os fundamentos da gastronomia, da alta gastronomia mundial, porque se a gente começa a estudar gastronomia, indiscutivelmente a gente vai estudar França, a gente vai estudar gastronomia francesa. Não é possível você estudar gastronomia sem estudar França, isso não existe. É a gente começar pelos fundamentos, mas muito bem feito. Sim. A gente saber o que está fazendo. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe o que está fazendo e está entregando. Até porque, com o nível de produto que eu harmonizo, eu preciso também entregar uma gastronomia de alta qualidade, uma alta gastronomia. É isso. Corte, Madame Merlot, patrocínio Madame Merlot. Ficou Muito bom, né? Legal. Bom demais. É isso, cara. A gente que é apaixonado pelo que faz. É isso. Inclusive, nós temos um rótulo que fala um pouco sobre isso, que é o Black Tie. Que, aliás, foi um marco no nosso Relacionamento. Exato. Vou pegar o Black Tie pra gente mostrar. Pega lá. O Black Tie é um vinho que eu sempre tenho na adega. Ou que eu tento sempre ter na adega, porque tem uma história muito boa. Eu conheci o Jonathan através, o trabalho da Garbo através do Black Tie. Eu fui no restaurante lá numa adega lá no Rio de Janeiro que se chama Cave Nacional, você trabalha com vinhos nacionais. E as pessoas pensam, você não pode comprar vinho pelo rótulo. Gente, somos seres humanos, hein? Independente se você estuda muito ou não, o rótulo vai te chamar a atenção sim, não é? E o Black Tie se destacou ali, ele estava num lugar de destaque, eu vi, falei, gente, que vinho interessante. O rapaz que estava me atendendo, eu vi lá um corte de taná com marcelão, uma coisa estruturada, falei, bom, vamos experimentar. Naquele dia a gente estava alegrete, bebemos um espumante, a gente achou que ia beber o mundo, né? Falou, não, vamos começar com espumante, depois a gente vai... Mas ficamos no espumante, não aguentamos mais nada. Foi por aí, falei, vou levar para casa esse vinho. Fiz uma comprinha ali na Cave Nacional e trouxe para casa. O vinho ficou um tempo na adega, um belo dia fui experimentar com Renata, o Black Tie. Quando eu abri o vinho, que a gente estava em casa sozinha bebendo, caramba, que isso, cara? O vinho com uma personalidade, com um punch aromático e de sabor, vinho redondo, macio, mas com muita vida. O Black Tie é um vinho vivo, é um vinho com muita personalidade. Falei, gente, uma acidez assim, crocante, né? É um vinho que você mastiga, o Black Tie você não bebe, você vai mastigando o vinho aos poucos. Falei, caraca, a Renata virou pra mim e falou, você tem que trabalhar com eles. Aí eu falei, que vinícola é essa? Eu falei, Gavo, você tem que trabalhar com eles. Eu falei, cara, falamos isso, passou um tempo, ela, aquele vinho, você já entrou em contato com eles? Eu falei, ainda não. Ela falou, porque eu quero aquele vinho. Pede uma caixa pra mim. De Black Tie. Eu falei, pede uma caixa, eu quero uma caixa. Falei, não, vou entrar em contato com os caras. O telefonezinho estava atrás, entrei em contato. O comercial vai entrar em contato com você. E aí vem um rapaz super simpático, um sulista super simpático, chamado Jonathan, entrando em contato comigo. E aí foi muito engraçado, porque eu pedi o quê? 1, 2 caixas de Black Tie, alguma coisa assim? Eu acho e mais um pupurri pequenininho para experimentar, né? Eu falei, manda uma caixinha disso, para conhecer o trabalho, a gente pediu um pouquinho, né? Mas como eu fiquei muito impressionada com o Black Tie, eu já estava acreditando muito em tudo. Falei, se esses caras fizeram algo tão bom, as outras coisas que eles fazem não pode ser ruim, assim, eles vão entregar a qualidade. E aí, o que você achou quando eu liguei? Foi uma caixa ou 2 caixas de Black Tie? Eu acho que foram 2 caixas de Black Tie. Foram 2 caixas logo de cara, eu pedi 2 caixas de Black Tie, que é o vinho ícone deles, né? É o vinho de maior valor agregado. Aí, o que você achou? É uma compra em comum, né? Uma carioca entrando em contato? Geralmente, a composição, né, do pedido costuma ser mais distribuída entre os vinhos do portfólio. E o Black Tie os vinhos de entrada, né? Exato.
E o Black Tie costuma ser um vinho ali que compõe o portfólio, não é o protagonista, até porque a gente estava falando na época de uma produção de 1.800 garrafas por ano. É uma produção super pequena. E, poxa, aí me liga alguém que quer comprar o Black Tie porque gosta muito e quer conhecer outros vinhos, eu confesso que eu suspeitei. Achei que era golpe. Mas o negócio foi desenrolando, tudo foi acontecendo bem. Bom, hoje a gente tá aqui, né? 3 anos depois. Não foi golpe, entendeu? Não foi golpe. Posso mostrar o rótulo pra galera? Isso, eu tinha acabado de falar, deixa eu pegar aqui. Vocês vão ver que o rótulo é genial. Tanto que o cara tatuou. Conta essa história. Isso daqui é incrível. Conta essa história pra gente. Mas o rótulo é lindo, não é? Eu gostei da forma como tu apresentou o vinho, porque eu sou suspeito pra falar, né? Sim. Enfim, é tipo a mãe falando dos filhos, né? Não Sim. vai falar mal, né? Não. Mas eu gostei da tua avaliação. A gente tava falando antes sobre... Gostou? Posso trabalhar com isso? Leva Já tô jeito, pronta? leva jeito. Posso fazer... O que você acha de eu levar umas garrafas lá pra adega e vender, assim, com essa apresentação? Você acha que dá certo? Vai dar boa. É legal. Vai dar boa. A gente estava falando antes sobre evolução, né? Sobre melhorar. E o rótulo do Black Tie, ele fala um pouco sobre isso, né? A gente tem aqui uma pessoa de terno e gravata, né? Afinal, o Black Tie é o nosso ícone. É um vinho que precisa se apresentar à altura, né? Então é um vinho que traz essa composição mais nobre de apresentação, mas a gente passa a observar o fundo, vê algumas árvores com os galhos secos, folhas caídas, o chão já meio rachado, que de certa forma simbolizam as dificuldades que a gente tem no caminho, né? As cicatrizes que ficaram no passado, os aprendizados, porque, como tudo na vida, né? As coisas não vão dar sempre certo. Em algum momento a gente vai tropeçar, vai cair. Sim. Mas o importante... Você tropeça também? Pensei que fosse só eu. Mas acontece com você também? Acontece. Não, porque às vezes... Acontece. Meu joelho aqui tá todo marcado, as pernas... Mas o importante, Ni, é a gente aprender com isso, entender que é um caminho que não funciona e buscar uma outra opção. É aprendizado. Sim. Isso vai tornando a nossa casca mais robusta, isso vai nos tornando mais forte, vai nos fazendo aprender com a jornada, né? Sim. E acho que o divertido é isso, não é chegar lá. Não existe chegar lá, né? O que é um vinho perfeito? Vai da interpretação de cada um, por mais que existam parâmetros técnicos, a perfeição, ela é muito pessoal, né? E o Black Tie fala justamente sobre isso, sobre seguir melhorando. Isso é o melhor que a gente pôde fazer com as nossas condições naquela época. Mas isso não significa que a gente vai parar por aí. A gente vai seguir melhorando, seguir a cada ano tentar melhorar um pouco no processo, Incrível, um pouco né? na uva e seguir entregando um vinho cada vez melhor, né? Então, eu me identifico profundamente. Será que é por isso que eu gosto tanto de Black Tie? Assim, nesse lugar de significado que o vinho tem. Eu me identifico muito com vocês por conta disso, né? Porque os rótulos, os desenhos, eles são muito significado, no campo do significado e da significância, né? Aprofundando o papo, falando de psicanálise, Freud e Lacan, né? O significado e o significante. E eu sou uma pessoa muito do significado, muito da palavra, né? Me atento muito e eu acho mais uma coisa que eu me identifico muito com o Garbo. Está sendo interessante esse papo aqui nosso, que eu estou vendo que a identificação, ou me trazendo para a palavra, né, elaborando que o que eu me identifico com a Garbo, na verdade, está para além só do produto. É o significado da entrega também, né? Que eu acho que converge muito com o que eu acredito e também com o que eu busco entregar. O que você acabou de falar, parecia que você estava me descrevendo. Acho que é isso. Claro que a história é muito legal, mas o vinho é muito bom também, né? O vinho é espetacular. Convenhamos que o vinho ajuda. O vinho é espetacular. Agora, a construção, né, dessa narrativa, desse enredo, né, o porquê do vinho, qual é o propósito dele, essa é uma parte muito legal da criação, porque uma coisa é fazer o vinho, é a técnica, né, de vinificação, mas outra coisa, talvez até mais divertida, é como a gente vai apresentar esse vinho, né? Como é que a gente consegue traduzir tudo aquilo que nós vivenciamos nesse período de criação. E foi aí que nós entendemos que um rótulo clássico não cumpriria o papel de contar essa história. Não.
Aí que nós convidamos um ilustrador lá de Garibaldi, de uma cidade bem próxima de Bento Gonçalves. E a cada novo rótulo, a cada nova criação, a gente senta, se debruça sobre a ideia do vinho, fala um pouquinho sobre, né, como começou esse projeto, qual é o propósito daquele rótulo. E ele vai traduzindo para uma imagem. E aí a gente vai traduzindo junto, né? Vai trazendo ideias, vem aquele brainstorming. E se fosse fazer isso, é aquilo. O Alexander faz alguns rabiscos até a gente chegar no que a gente imagina para o rótulo, né? E depois a gente digitaliza e traz para o rótulo. Isso ajuda, eu acho, que nessa comunicação de que o vinho é feito por pessoas. A gente sabe que o terroir é importante, claro, o solo, o relevo, o clima, tudo isso vai determinar algumas características do vinho. Mas no final das contas, são sempre pessoas que estão ali envolvidas. Com certeza. Cada garrafa, na verdade, é uma interpretação do solo, do clima, de tudo, né? De inúmeras pessoas, né? Desde o produtor de uva que podou no momento certo, que manteve ali uma metragem de folha do dossel vegetativo de acordo com a quantidade que ele ia produzir de quilos de uva. Todo o trabalho do enólogo na vinificação, né? Do enólogo, eu digo, a pessoa que está ali trabalhando na vinificação, quanto tempo vai deixar em contato com as cascas, se vai passar por madeira, se não vai passar. E nesse caso aqui nós temos um blend de carvalho francês, de carvalho americano e de jequitibá rosa, uma madeira que nós buscamos na Bahia, no recôncavo baiano, para compor o corte desse rótulo. Então trazendo ali um pouco do que é enologia criativa também, né? Que a gente tanto fala na Garbo, de usar uma madeira que muito se aplica no mundo da cachaça, né? Que é um produto genuinamente brasileiro, e por que não aprender com essa turma? Então, implementando também a utilização de madeiras diferentes. Enfim, faz parte do universo que a gente chama de enologia criativa, né? E a entrega final não deixa de ser uma... É um excelente produto. Nós poderíamos abrir ele hoje, só não vamos abrir porque eu tô com um blues já preparado e eu quero apresentar o nosso novo vinho. Mas é espetacular. Eu comprei aqui para casa 2 caixas, deixei aqui em casa. Porque não é um vinho assim... eu acho que eu comprei umas 5 caixinhas, deixei 3 na Madame Merlot e trouxe 2 aqui para casa que a Renata pediu. Ficava guardado em caixas ali, eu falei, vou levar 2 lá para casa porque eu quero ver esse vinho evoluindo ao longo dos anos. Eu acredito muito no potencial de evolução em garrafa do Black Tie, acredito que ele tem um longo caminho pela frente. Falei, vou levar para casa, quero de repente 12 garrafas, guardar uma garrafinha para daqui 10 anos a gente fazer já várias ideias, né? Daqui, de repente, com 10 anos de Madame Merlot, a gente abre um Black Tie, alguma coisa assim, já criando um mundo ideal na minha cabeça. Deixei os vinhos ali guardadinhos. E Renata, ela ama esse vinho. Ela ama esse vinho. A gente mora em frente à praia, você vê, toda vez eu quero beber um espumante, abrir um pérola, uma coisa mais leve, um vinho branco. Renata tá comendo pipoca, quer tomar uma tacinha de vinho? Quero. O que você quer? Black Tie. Bom, vamos lá. Despretensiosamente. Isso, assim. Você quer o quê? Não, quero Black Tie. E Renata, ela tem hiperfoco nas coisas, então ela tá com hiperfoco no Black Tie, que ela só quer beber Black Tie. Alguma coisa ou outra, mas quero relaxar, tomar uma tacinha. E como a gente tem Coravim, ela vai tirando. Só que a taça que Renata tira, uma taça de vinho, é assim... Mais generosa. É isso, é mais generosa. A taça de vinho dela. Beleza, deixei o vinho aí. Chegou a adega, eu fui toda boba organizar a adega e abri as caixas. Eu falei, caramba, vai ter os Black Ties ali. Quando eu abri, só tinha 2. Ela bebeu tudo, quietinha, sem me falar um A. Assim. A Garbo agradece. Só que não tem mais, né? Dessa Não safra, tem mais. acabou. É. Infelizmente. Em um determinado momento eu pensei, poxa, a Madame Merlot vende muito bem vinho. Mal sabia eu que estava tomando a metade do vinho, né? Não, Black Tie com certeza. Você pode achar, nossa, como vende bem Black Tie. Eu vendo aqui pra casa, pra Renata. Né? É a metade é dela. É um vinho que sai, mas é um vinho de muito valor agregado. Então não vai sair no mesmo ritmo do que os outros. Mas Black Tie, eu te confesso que a gente bebe muito mais do que vende. Então... É um vinho feito pra isso, né? Pra marcar momentos. Meu Boeuf Bourguignon está quentinho aqui, finalizei a minha massa. Só com manteiga. Mas, pô, manteiga e sal, você não vai colocar um alho aqui, alguma coisa? Não, não precisa. Eu tenho uma excelente massa.
todo sabor hoje vai ser, quem vai brilhar vai ser o Buff Bourguignon. Então, eu não preciso trazer mais nada para cá, porque eu já tenho todo o tempero lá no prato. Então, eu vou montar aqui agora e você me diz como que tá. Se não gostou, faz o favor de mentir para as câmeras, Vai tá? ser um sacrifício. A gente vai harmonizar com blues. Com blues. Novidade, né? Novidade. A gente vai harmonizar com blues. Rio das Ostras é a cidade do jazz? Blues. Do jazz e blues. Rio das Ostras tem o maior festival de jazz e blues da América Latina e o 10º maior do mundo, não é isso? Começou aqui pertinho, né? Começou aqui na praia o festival. Hoje a gente já está no mapa do mundo do jazz e blues. Ano passado lançamos com a Garbo o Jazz, que é um corte de Antelota com Merlot, que faz um sucesso imenso. É um dos vinhos tintos, ou talvez o vinho tinto mais vendido da Madame Merlot. Abriu garrafa, degustou, vendeu. O Jazz é assim, abriu garrafa, degustou, vendeu. Abriu garrafa, degustou, vendeu. Jazz, a gente está até com hiperfoco nele, como ele é um vinho que uma bebilidade lá em cima, agrada muito, vinho suculento, então o Jazz é sucesso. E esse ano trouxemos o Blues, mais profundidade, porque Blues tem mais intensidade, né, de notas, então a gente também precisava de um vinho que respondesse a esse conceito Blues. O rótulo é uma homenagem também a Rio das Ostras, aqui é a concha acústica, então é uma visão também apaixonada do que é o jazz na concha acústica, é um dos palcos do festival, do que é o Jazz e Blues, melhor dizendo, é um dos palcos do festival, um dos mais lindos também. O festival acontece na cidade, pela cidade inteira, você podia vir, cara, trazer Roberta, é muito bacana, jazz ao ar livre, música boa, muito legal, é espetacular. Pelo que eu tô sabendo, a cidade está entrando com um processo de ter IGP, Indicação Geográfica de Cidade Jazz Blues Nacional. Incrível. Fantástico. Eu fiquei muito surpreso quando eu recebi essa notícia. Incrível. É muito legal. Muito. Poder participar de alguma forma e aí trazer isso para o universo do vinho, né? De que Sim. forma a gente vai representar um estilo Sim. musical. Então acho que esse trabalho de construção que participou junto, né? Do que é o vinho, de como representar esse estilo tanto no vinho quanto no rótulo, né? E aí vem essa brincadeira que é divertida, né? Da construção de como comunicar, como trazer isso de uma forma visual, né? Agora, o vinho tem que ser bom também, né? A gente já pode abrir? Bom, vamos lá. Faça as honras. Criador e criatura. Vamos lá. Eu posso mostrar um detalhe que o Jonathan, eu me senti homenageada. Não pedi para fazer isso, mas o Jonathan fez. Olha só, me pediu minha assinatura e colocou a minha assinatura aqui. Que honra. Olha só. A minha assinatura aqui, como talvez uma condução criativa, né? Eu não participei da produção, mas da proposta dessa garrafa aqui. Eu tive até no rótulo que eu fiz com o meu assessor, ChatGPT, não sei se sabe, mas foi meu prompt estar aqui e tudo mais, participar. Legal, obrigada. Gostei muito da consideração, do carinho, foi uma grata surpresa para mim ter a minha assinatura num vinho. Fiquei emocionada. Eu acho que é uma justa homenagem, né? Afinal, vinho não se faz vinho sozinho, né? São muitos elementos que participam do todo e se não fosse a Madame Merlot, esse vinho não existiria. Então, é mais do que justa essa homenagem. Obrigada. E te convidar para assinar o rótulo, eu acho que faz total sentido. Legal, muito obrigada. Fiquei muito feliz, assim, muito honrada, muito grata. Obrigada. Mas vamos lá, a gente não vive de rótulo, né? O rótulo é importante, Isso. é bonito, mas... A gente mas... vive de vinho, né? Do que tá dentro da garrafa. E o que significa a palavra garbo? Sabe que essa é uma pergunta bem frequente, né? É comum no universo vinícola nós associarmos o nome da vinícola a sobrenome da família. Uhum. Afinal, traz aí a questão de experiência, de tradição. Acho que o sobrenome familiar traz um pouco desses elementos. Mas nós somos 3 enólogos, né? Ia ficar grande, hein, cara? Ia virar tipo escritório de advocacia, né? Fulano e Beltrano e associados.
Então a gente pensou melhor e optou por não trazer o nome da família. Afinal, também, embora nossas famílias produzissem vinho, nenhuma trabalhava de forma comercial com vinho. Né? Era mais consumo próprio, ali 2, 3 mil litros. Isso para o consumo interno, né? Consumo interno. Às vezes troca, né? Consumo interno, 2, 3 mil litros, ano, uma coisa... Né? Para subsistência, né? Subsistência. E fomos à procura de uma palavra que traduzisse um pouco dos nossos objetivos. Por mais que, quando nós falamos de garbo, nós falamos de enologia criativa, né, de buscar caminhos diferentes, sem esquecer o conhecimento técnico, né, sem esquecer aquilo que nós aprendemos em sala de aula, mas interpretar isso de uma maneira mais autoral. Essa é a proposta da Garbo. Isso só vale a pena se o resultado final for bom. Não adianta o vinho ser criativo, ter um processo diferente. E como é que ficou o vinho? Poxa, ficou amargo. Não valeu. Então o nosso objetivo é entregar um vinho que seja equilibrado, um vinho que seja elegante, um vinho que seja agradável. Garbo é uma palavra do dicionário português. Uma palavra que hoje em dia não é mais tão usada, é uma palavra mais antiga. Vocês foram buscar uma relíquia da nossa língua, né? Exato. Vem do garboso, né? Do elegante. Então, a garbo significa distinção, elegância. Por mais que nós busquemos caminhos criativos na concepção do vinho, que é um produto mais tradicional, mais conservador, a gente pode falar, o nosso objetivo é entregar um vinho harmônico, equilibrado, elegante, um vinho garboso. E daí vem o nome também garbo. Tem um pouco de garbo, de garboso, é um pouco de brio, de orgulho também do que você entrega, né? Passa muito por isso também, de você estar satisfeito, feliz com o que você entrega. Sem dúvida. Legal. Meu amigo, saúde, mais uma vez, muito honrada de você estar aqui. Tá sendo um momento bonito na minha vida. Obrigada. Saúde. Nossa, saúde. Legal. É um vinho de 2021, eu fiz questão da safra ser 2021, mas a loja você abriu em 2022. Mas eu tive uma primeira inauguração da Madame Merlot em 10 de setembro de 2021 com o showroom, que eu recebia pessoas, fazia degustação ali no estacionamento do Hanataki, do Picanha da Praia e tal. Então aquela loja bonita começa em 2022, mas a Madame Merlot é como se eu estivesse gestando a Madame Merlot, né, talvez, assim, era um pouco embrionária, né, mas eu quis trazer esse ano 2021 porque significa muito para mim. O trabalho começou ali, na verdade a Madame Merlot começou ali, né. Tudo começa de uma ideia, né, tudo começa na nossa cabeça. Mas o trabalho realmente começou em 2021, abria, né, um espaço, tudo bem que era por hora marcada, era um showroom, mas começou ali. Vamos lá. A gente falou do conceito, a gente falou de blues, mas vamos descrever um pouquinho mais esse vinho. Vou aproveitar que você está aqui, o criador dele. E aí, teve uma hora que você estava falando ali sobre como que você e Andrei e Guilherme estão alinhados na degustação. Eu gostaria de fazer uma observação sobre isso, porque assim, às vezes um cliente senta numa mesa, fica um pouco comedido ao dizer o que está sentindo, mas até no mundo do vinho, com pessoas que sabem muito de vinho, que vivem de vinho, há divergências. Claro. Afinal, a gente não está falando só de técnica, nós estamos falando de gosto pessoal. Gosto pessoal, acervo de paladar e olfato, a gente está falando de cultura, a gente está falando de um background de informações que vai... O vinho é interpretação. Exato. Esse produto aqui é uma interpretação do terroir, da uva que você fez e colocou aqui. Você tem controle do que você colocou aqui. Você não tem controle do que eu vou colocar na minha boca. A minha interpretação você não tem controle. E é bacana vocês estarem alinhados, porque até nos cursos que eu faço, e é muito natural que vocês estejam, vocês degustam muito, trocam muita ideia juntos. Nos cursos eu faço W7, né? Então, estou no nível 3, terminando ali Cordon Bleu, a ideia é fazer o diploma, é ir pro diploma. Vamos lá, vamos viver esse sonho. Parabéns, é um curso muito bacana. Muito bacana. Principalmente o 3 já te dá
um outro panorama, o 4, bem legal, né? O 4 é como se fosse um mestrado, né? O 3 eu acho que é uma faculdade, o 4 é um mestrado. Perfeito. Fazendo uma analogia, assim. A gente faz as degustações nos cursos e é interessante como você precisa estar alinhado com o professor. O professor que conduziu a degustação é o que vai aplicar a prova de degustação. Porque você tem que estar alinhado com ele. Se você passar a degustação inteira com um professor e depois quem avaliar essa prova for outro professor, eu não vou te dizer que não é que você vai ser reprovado, mas a tua performance vai mudar. Não tenho para dúvida. cima e para baixo. Vai mudar. Porque cada professor, claro que assim, vamos dizer que o mundo do vinho tem aquele 20% para cima e para baixo do IBGE. Talvez. A gente vai avaliar um vinho aqui, 100% das informações não vão coincidir entre você e eu. Não vão coincidir. Eu tenho a minha interpretação, você tem a sua, mas nós vamos nos encontrar numa coesão. Não é que eu vou falar que esse vinho tem nota de laranja. Não é isso? Mas talvez eu sinta um anis aqui que você... eu acho que tá mais pra... Não sei, Geni, será que não é mais um mirtilo? Eu não sinto tanto azul, assim. Talvez eu sinta piso florestal aqui. Você diga, não, eu acho que é mais um anis. Não sei se eu interpreto assim, desse jeito. Mas na média, a gente vai dizer nessas duas questões que o vinho já está evoluindo para terciário. Vai então, convergir, né? Vai convergir. Então, assim, no mundo do vinho, o mundo do vinho eu sempre acho interessante a profundidade que ele traz, né? E até da vida. Afinal, Geni, a gente está falando de pessoas, né? Nós não somos máquinas aqui avaliando. Não. A gente poderia passar o vinho por um equipamento, por um scanner e avaliar a quantidade de cada molécula responsável por um determinado aroma. E nós vamos ter um perfil sensorial do vinho. Mas eu acho que o grande barato é justamente isso, é nós trazermos a nossa interpretação dessa bebida. Mas que, acima de tudo, te traga prazer, te traga... Como esse gole agora que eu tive. O vinho foi feito para isso. É claro que a gente pode sentir um aroma, um sabor X, Y, e está tudo certo. Existem fatores genéticos também que trazem uma predisposição maior de algumas pessoas a sentirem determinados aromas, que pode ser menor para outras pessoas. Isso tudo está certo, mas o trabalho do enólogo, ele só se finaliza nesse momento, depois que a garrafa é aberta, e aqui eu acho que é onde o vinho faz sentido, reunir pessoas ao seu redor, é como um churrasco. O churrasco não é assar uma carne, né? Ele é o pretexto para reunir pessoas, para conversar, para trocar conversa, para contar história, para se divertir, né? E o vinho é isso. Assim como esse programa também é pretexto para eu ter momentos incríveis assim, como o que a gente está tendo agora. Tem uma frase muito legal de um gastrônomo francês, de Jean Antelme, que ela foi interpretada depois para algo como uma refeição sem vinhos é como uma noite sem estrelas, né? Ele falava em uma refeição sem vinho é como um dia sem sol, mas enfim, o contexto é esse, né? Eu acho que o vinho traz esse elemento a mais, né? Mas vamos lá, só uma observação aqui, mas a vida também é feita de dias nublados. Então, é muito bom dias de sol, dias estrelados, legal, mas vamos também respeitar os dias nublados, né? E eu acho que é aí que é mais importante tomar um vinho legal. Por quê? Essa é a minha teoria, tá? Num dia bom, tu acordou com o pé direito, tudo deu certo, tá feliz da vida, qualquer vinho que tu vai abrir vai estar legal, porque o teu estado de espírito está aberto a isso. Agora, aquele dia que deu tudo ruim, aconteceu, enfim, pisou na água quando acordou, abrir um vinho bom é o ápice do dia, é ali que tu vai equilibrar as coisas. Então, eu tenho pra mim, naquele dia que as coisas não deram certo, eu vou abrir um bom vinho, vou sentar, vou relaxar e vou resolver meu dia. E pelo visto, nos dias que deu tudo certo, você também faria a mesma coisa, né? Porque... Naturalmente. Não é isso que ele falou agora? Ganhando ou perdendo, né? Ou vou comemorar. Eu vou abrir um vinho. É mais ou menos para melhorar isso. ou para brindar o dia. Olha, me diz como que tá esse bourguignon, vamos ver se a harmonização funcionou. O que você acha? Vamos lá? Vamos lá. Olha, eu sei que eu sou suspeita, mas eu experimentei ali. Esse bourguignon tá bem bourguignon. Ele tá temperado, o
gosto da carne aparece, mas o vinho aparece. Enfim, vou parar de descrever ele para deixar o convidado falar. Não. Momentos de tensão, hein? Dá pra ir embaixo da mesa pra... Eu te confesso que no começo, quando tu fizeste o convite, eu fiquei meio preocupado, assim. Pensei, meu Deus, a Geni sempre recebe alguém que vai lá, fala de comida e tal. Falei, o que eu vou falar? Pensei, me ferrei, vou ter que cozinhar pra Geni. E fiquei bem tranquilo quando tu me falou que tu ia se encarregar disso e a minha parte era com o vinho. E fiquei muito feliz, viu? Eu gosto muito desse tipo de comida, acho que é muito reconfortante, sim, né? Sim. É aquela comida de inverno, assim. Lá em Bento Gonçalves, enfim, no sul, né? A gente tem o frio, no inverno mais rigoroso. Então são comuns aqueles dias mais nublados, aqueles dias com garoa, e chegar em casa e ter um prato nesse estilo, assim, ele brilha, né? A manteiga, a gordura aí, traz esse conforto, mas todas essas camadas de sabor, né? Do Bœuf Bourguignon, né? Camadas de sabor, isso daí. Ele tem muitas camadas, né? Um Eu prato acho com muitas que camadas. A gente foi muito feliz na harmonização, né? O Cabernet Franc Concordo. é um clássico, eu acho que combina com blues, né? Que a gente está falando aí de um estilo clássico. É um vinho de 2021, então, ou seja, a gente já tem ali 5 anos. É um vinho que já mostra uma boa evolução, né? Além daquele caráter frutado, nós já temos aí a presença da madeira, com uma interação aí muito legal com a fruta, os aromas terciários começando a florescer de uma forma mais evidente, isso tudo em muita harmonia. E eu acho que a Cabernet Franc é uma variedade que sozinha ela já tem muito equilíbrio, ela já é muito completa. Somado isso à passagem pela madeira, ao tempo de garrafa, cara, eu acho que assim, não foi combinado, a gente não fez essa prova antes. Mas funcionou muito, né? Na teoria ia funcionar muito bem, mas acho que na prática foi sensacional. Vou adicionar uma observação. Como você disse, é um prato de muitas camadas, de sabor, que casou muito bem com o vinho que também tem camadas de sabor, de primários, secundários e indo também para algo terciário. Então a gente harmonizou estrutura equivalente, a estrutura está equivalente, mas uma complexidade legal também, que ficou genial. A carne com vinho, eu tenho certeza que os clientes da Madame Merlot... Ontem a gente harmonizou com pato, né? Mas com o Bœuf Bourguignon tá testado, ficou espetáculo. Acho que com o pato foi... Espetáculo. Que inclusive, toda vez que vocês me verem falando espetáculo, eu roubei essa palavra do Jonathan. Eu vivo falando isso agora, espetáculo. Isso é teu, assim, que eu trouxe pra mim uma palavra espetáculo. Então isso daqui tá espetáculo. Faz jus. Jonathan, que felicidade, obrigada por estar aqui, obrigada por ter vindo. É uma felicidade receber aqui em casa, estou muito feliz. A cada ano que passa, a nossa amizade vai se aprofundando, os nossos laços vão se fortalecendo. Você é um amigo que o mundo do vinho me trouxe, estou muito feliz de você estar aqui. E é isso, hoje à noite tem jantar harmonizado na Madame Merlot, a gente está num dia super produtivo, o dia está incrível e com muito sentido. Comida boa, vinho e um amigo. É isso. Muito obrigado. A mesa com Geni, vinho pra mim é isso. Querido, saúde e até breve. Você segue o canal, aquele papo todo, né? Se você ainda não segue o canal, vai lá no Spotify, se você gosta do Spotify, que a gente também pode estar lá. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu amei a sua companhia, na verdade, a mesa é pretexto para exatamente isso daqui. Momentos incríveis com você. Obrigada. Saúde. Saúde. Mais uma vez. Saúde.